basta que nós prestamos atenção na palavra de Deus. Nesta noite, o presbítero Elivaldo está com a palavra nesta noite. Meus irmãos, para mim é motivo de muita felicidade, né, irmãos? Porque nós estamos no lugar certo, não é? Nós estamos em um lugar e às vezes eu tenho dito em casa, às vezes a gente se apronta para vir para a igreja e tem um sapato novo, né? E aí você vai, calça o mais velho e deixa aquele mais novo para ir para outro canto, né? E já teve a oportunidade de acontecer isso comigo. Eu me aprontar e ter um sapato novo ali e ter um outro também, que não era velho, mas o outro era novo, né? E eu dizer assim à minha esposa: eu vou para o lugar mais importante da terra, então eu vou calçar o melhor. Não, irmãos, essas coisas às vezes passam na nossa mente, né? E a gente nem entende o porquê, né? Mas nós estamos, na verdade, no lugar mais importante da terra. É a casa de Deus. É onde você aqui se alimenta. É onde você se sente bem, onde Deus batiza com o Espírito Santo, aonde Deus perdoa os nossos pecados, não é, irmãos? Nos dá saúde. E aqui na leitura que o irmão fez nessa noite, não é, irmão? A gente vê a confiança daquele que na verdade vê Deus como Ele é. Nós não podemos calcular o amor de Deus, mas a gente sabemos que é de uma maneira extraordinária. Não tem como calcular. Aqui nós vimos que o apóstolo disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é segurança, né, irmão? Isso é firmeza. Isso são pessoas que, na verdade, têm Deus como Ele é. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Irmãos, é como já foi o cântico dos irmãos aqui. Parece que tudo contribuía para a mesma leitura. Os irmãos já foram pregando aqui desde da oração, dos cânticos de hino, né? O irmão cantou aqui o hino da figueira, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Disse aquele profeta: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tudo contribuiu, né? O irmão aqui veio e leu um salmo que, eu vou dizer uma coisa, chamou a nossa atenção também pela confiança que ele está tendo, e com muita razão, porque o irmão já confirmou aqui que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, né, irmão? Então devemos confiar no Senhor, confiar nele, porque ele é bom e a sua benignidade é para sempre. A minha esposa veio aqui, leu um pouquinho assim, recitou alguma coisa a respeito
daqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a felicidade de ter o Senhor como o seu pastor, não é, irmão? Então, nós somos, eu tenho dito, as pessoas mais felizes da terra, porque enquanto o mundo jaz no maligno, né, irmão? Você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que você foi tirado do lamaçal do pecado, aonde andava sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas Isaías disse: Ele fez cair sobre si as nossas maldades. Então, irmão, o privilégio é nosso, a alegria é nossa, mas a honra e a glória é para Ele. Então, quando eles vinham cantando daquele cativeiro, alguém olhou e disse: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso eles estão alegres, né, irmão? A nossa felicidade às vezes contagia outras pessoas, não é, irmão? Pela nossa felicidade alguém olha e diz: se eu fosse, eu não sou, mas se eu fosse crente, eu quero ser como essa irmã. Ela é feliz, ela transmite uma felicidade, é porque ela é como se fosse a luz do mundo, ela é como se fosse o sal da terra. Jesus só nos comparou com coisa boa. O sal não pode ser insípido, de maneira nenhuma, porque senão não salga, não tem como salgar, não é? O sal tem que ter sabor, mostrar, embora seja transparente, ninguém sinta ele, ninguém veja ele, mas o sabor você vai sentir. Alguém vai olhar para a irmã e dizer: se eu for, eu quero ser do jeito dela. Eu quero ser do jeito do irmão. O irmão aqui é luz, é sal, é cidade edificada sobre monte que não pode se esconder. Nós estamos vendo a sua vida, é carta lida por todo o universo. Então nós podemos nos espelhar nele, porque ele, na verdade, pode tornar-se uma referência na nossa vida. Aqui nós vimos o que o irmão aqui falou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo se levante, irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, confia no Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Não foi sem razão, de maneira nenhuma, que os apóstolos confiaram. Aqui a leitura diz que mesmo que venha a espada, alguém venha a ser morto, a tribulação bata na sua porta, a angústia lhe cerque, coisas dessa natureza, mas você deve estar tranquilo, porque a Bíblia diz assim, que não temos aqui cidade permanente, né, irmão? Aqui nós não somos eternos, estamos passando um tempo aqui, ninguém sabe quando. Eu estava conversando aqui com o irmão e estava falando sobre a nossa irmã, que há tão pouco tempo faleceu aqui. Eu tive um choque, quando eu soube do que aconteceu. Eu tive um choque tremendo, porque da outra vez eu vi e não vi a irmã, e já tinha acontecido. Eu não sabia, depois foi que eu soube da nossa irmã Zaira, que ia com a gente para a aldeia. Era uma pessoa de uma reputação enorme, um conhecimento tremendo, ajudadora na casa de Deus, e esse povo faz falta, irmão, faz falta. Ninguém aqui é insubstituível, não é? Mas você faz falta. Ninguém ocupa o seu lugar. O seu lugar é seu lugar, não é? Mas é como a Bíblia diz: esse povo são a semente que é plantada aqui na terra, frutifica até aquele ponto, e depois o dono recolhe para o céu, não é, irmão? Todo mundo vai passar por isso. Às vezes eu tenho dito, os irmãos às vezes com medo de morte dessa vida. Não, você quer ir para o céu? Quero.
Então, para ir para o céu, tem que passar por esse processo. A menos que Jesus venha antes e você seja arrebatado, você será trasladado, deixado um corpo e recebido outro. Mas fora disso, você vai ter que morrer para ir para o céu, não é? Mas uma coisa é certa, irmão. Naquele dia, o Senhor vai nos chamar pelo nosso nome. Seu nome está escrito no céu, não é? Seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia nos dá um direito de dizermos por aí afora que somos salvos na pessoa bendita de Jesus, porque não é mérito nosso, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, não é? Então, portanto, agora, disse o apóstolo, não há condenação para você, nenhuma condenação a mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, com um detalhe, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não precisamos andar nesse mundo fazendo a diferença, irmão. Está essa época fria, mas a igreja, aqueles que são compromissados com a palavra de Deus, irmão, ele vem prestar o seu culto. Ele vem, aconteça o que acontecer. O irmão trabalhou o dia todo, a irmã trabalhou o dia todo, à noite chega em casa, apronta uma janta, uma coisa, e está na verdade cansado, porque o nosso corpo requer essa coisa de descanso, né? Mas a Bíblia diz que o seu descanso não é aqui. O seu descanso não é aqui. Nós temos uma cidade, a Bíblia diz, feita não por mãos, mas eterna no céu. E é para essa, irmão, que nós vamos morar, naquele lugar que o próprio Jesus prometeu aos seus discípulos, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, não se turbe, creia em Deus, creia também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, meus prezados irmãos, aconteça o que acontecer, espera no Senhor, confia nele, e as demais coisas Deus vai fazer por você. Você nem pode, mas ele pode. Então agora, disse o apóstolo, portanto, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê, meus prezados irmãos? Porque a lei do Espírito de vida, isto é, a lei de Deus, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, aqueles que confiam no Senhor, passa da morte para a vida, não entra mais em condenação. Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele. Hoje nós somos herança de Deus por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas maldades. Então o nosso preço é enorme para Deus. Tem pessoas, irmão, que menospreza a sua posição de crente, e quando alguém diz: o que é que você é lá na sua igreja? Não sou nada não. Não é, irmão? Sou nada não, só sou crente. Como se ser crente não fosse uma grande coisa, né, irmão? Como se fosse ser crente não fosse uma grande coisa. Ser filho de Deus, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiro de uma casa celestial, não é? Perdoado os seus pecados, Deus apagou, jogou no mar do esquecimento, e você hoje está livre, com acesso direto a Deus, e ainda fica dizendo: eu não sou nada não,
Você é muita coisa, irmão. Considere isso. Considere isso. Eu não sei, eu acho que eu até já disse aqui aos irmãos que um certo irmão, ele tomava conta da igreja, era zelador da igreja, e ele zelava muito a igreja, varria ao redor da igreja tudo, limpava tudo, e alguém passava e sempre via aquela cena daquele irmão tratando, limpando, zelando a igreja. E quando foi um certo dia, ele se incomodou com aquilo e chegou naquele irmãozinho que era um irmão de corpo, e ele chegou e disse: diga uma coisa, o que é que você é da igreja aí, que você vive zelando para lá e para cá? O que é que você é daí da igreja? Ele disse: eu sou irmão do dono. Não é, irmão? Eu sou irmão do dono, não é? Eu sou irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse em uma ocasião: aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Então você é tudo isso, irmão. Isso não é muita coisa, não significa para você. Se assim for, meu irmão, minha irmã, se você não entende desse jeito, é como disse o próprio Jesus: necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E o que será esse reino de Deus, irmão? É domínio total de Deus na nossa vida, né, irmão? Você não vive, Deus vive em você. Você é um representante do reino do céu, não é, irmão? Então, necessário vos é nascer de novo, porque se não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, meus prezados irmãos, aqui está. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Você hoje, meus prezados irmãos, alguém pode dizer: mas eu tenho visto tanto crente morrendo, não é, irmão? Tanto crente morrendo, até recentemente aconteceu aqui, crente morreu, não é? Mas é o corpo. A Bíblia diz que o corpo, enquanto tiver domínio pelo Espírito, vale muito, irmão, porque é o tabernáculo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Mas morto, ele é terra igual a outra terra, porque o homem não foi outra coisa a não ser terra. A Bíblia diz que no princípio era apenas a terra, não é? Criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pousava sobre a face do abismo. O homem só era terra, morto é só terra. Por isso que o profeta teve muita razão quando disse uma certa ocasião: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. No princípio era assim. Mas lá em João, no capítulo 1 e o versículo 1, também diz que no princípio Deus era o Verbo. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele criou todas as coisas. Mas no versículo 14 ele disse assim: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de paz, cheio de verdade. Então, meus prezados irmãos, você considere-se a pessoa mais feliz dessa terra.
Porque enquanto o mundo jaz no maligno, marcha de passo alongado para o abismo, enquanto isso você engrossa a fileira daqueles que vão morar no céu. É verdade, irmãos. Há muitos por aí pensando que o céu é apenas uma mera influência. Não, Senhor, é verdade. A Bíblia diz que Ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E esse povo é você, é eu, somos nós, que vamos ter o privilégio de naquele dia sermos chamados pelo nosso nome, assim como Ele chamou a outros, chamou a Paulo, chamou a Barnabé, chamou a Abraão, chamou a Isaac, chamou a tantos outros homens, chamou pelo seu nome, e você vai ser assim, vai ser chamado pelo seu próprio nome. O próprio Deus vai nos chamar pelo nosso nome, porque não há condenação em nós. A lei do Espírito de vida, isto é, a lei de Deus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje você pode dizer: eu sou uma pessoa livre. Não é porque eu sou bom, é porque Ele, a Bíblia diz, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não é, irmão? Então que Deus se digne de nos abençoar, de continuar nos abençoando, porque abençoado nós já somos, irmãos. Nós precisamos que Deus continue nos abençoando, para que naquele dia especial nós possamos entrar nas mansões celestiais, andar por uma terra que é diferente dessa. Lá é ouro e cristal, aonde você vai pisar no ouro, em cristal, em tudo, porque o seu valor é imenso, muito acima dessas coisas. Eu tenho dito: você sabe o seu preço? Você sabe quanto você vale? A Bíblia diz que não é com ouro ou prata que se compra. Você não foi comprado com ouro ou com prata, ou com coisas corruptíveis dessa vida, mas você foi comprado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu preço, é o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou a sua última gota de sangue, para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida abundante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos encoraje a marcharmos neste mundo carcomido de pecado, dizendo que Deus é bom e que é uma fortaleza no dia da angústia e que conhece os que nele confiam. Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade que me foi dada nesta noite, a direção